Heródoto Barbeiro. Bom, a gente vai falar um pouco agora de negócio e negócios relativos à presença de pessoas de um país no outro. Por exemplo, temos aí pela frente dois grandes eventos. Um deles é a Copa do Mundo 2014, depois tem a Copa do Mundo, a Olimpíadas, perdão, em 2016. E eu estou aqui com o professor da FIA, da Fundação Instituto de Administração da USP, aqui está ao meu lado, que é o professor Sérgio Pereira, que é também da consultoria Ancon. Sérgio, muito obrigado aqui pela participação conosco no Mundo Corporativo. Bom dia, Heródoto. Prazer. Sérgio, me conta o seguinte, como é que eventos como esses dois que eu citei mais recentemente, o evento de Londres, que é a Olimpíada de 2012, pode gerar negócio? Olha, o influxo ou a chegada de estrangeiros para atender, digamos assim, o evento é muito grande. Então vai haver um movimento pouco antes visto no país de visitantes, de turistas, de pessoas que apreciam o evento. Então, na verdade, o que vai gerar de negócios é muito grande, desde a hotelaria até um maior movimento de táxi. No período pré-evento vai acontecer, ou vai haver uma quantidade muito grande de negociações em várias áreas. Então, um evento como esse, ele acaba atraindo um grande número, uma longa lista de possibilidades de negócios, que começam agora, 4 anos ou 6 anos antes do evento, e vão se estender até o dia do evento, e ainda um pouquinho depois, dependendo de como a gente fizer isso, bem feito ou mal feito, isso ainda pode se estender depois dos eventos. Mas eu diria que isso vai causar vai movimentar o mundo dos negócios em uma longa lista de possibilidades. Agora, Sérgio, é mais na área da prestação de serviço? Sem dúvida. A prestação de serviço ela sai na frente. Por quê? Porque o estrangeiro, quando vem visitar o nosso país, ele acaba utilizando restaurantes, ele utiliza hotéis, ele se transporta o tempo inteiro. Isso é naturalmente serviços, mas também acaba adquirindo uma série de produtos que ele, claro, identifique como sendo brasileiros. Então, na verdade, tem uma movimentação dos dois, tanto do produto físico quanto do serviço. Mas o serviço, disparadamente, vai chamar atenção, isso é óbvio. Agora, a gente poderia tomar como modelo, né? Estou falando da gente copiar, mas retomando um modelo, porque afinal de contas, outros países do mundo estão fazendo esses eventos internacionais antes de nós. Sim. Podemos tomar como modelo a preparação que a cidade de Londres e a própria Grã-Bretanha, em função da Olimpíada em 2012? Eu acredito que sim. Há algumas semanas, Heródoto, divulgou-se na imprensa brasileira algumas observações que a Prefeitura de Londres e o país, Reino Unido, a Inglaterra, fez para os seus cidadãos, alertando da forma como eles deveriam, digamos, interagir com o elemento estrangeiro ou com os visitantes de outros países. E nós aqui no Brasil lemos a nosso respeito, porque o Brasil está lá na lista de países que foram, digamos assim, pesquisados, e virou um pouco de motivo de piada, as pessoas reagiram de uma certa forma. Mas sim, o exemplo é bom e deve ser seguido. Para quem não sabe, a Prefeitura de Londres, ela fez uma lista de 26 países, e cada país desse mereceu um pequeno dossiê, digamos, de 30 páginas, mais ou menos, explorando uma infinidade ou uma longa lista de assuntos. Então é um bom exemplo. Bom, então, eu acho que posso entender que para que esse negócio possa se desenvolver, eu preciso conhecer quem é o meu cliente. Bom, sempre preciso, mas no caso específico, o meu cliente pode até não falar a minha língua, como é o caso, por exemplo, de viajantes internacionais. Exato. Então, é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de cultura, a cultura é como se fosse um iceberg. Então, ela tem uma pequena ponta acima da água e, infelizmente, nós temos uma profunda camada que não é visível, que está abaixo da linha da água. Essa camada que é invisível que é complicada. Então o que aparece normalmente, o que fica acima da linha d'água? O idioma, que é o primeiro contato que nós temos com outra cultura é através da comunicação. Então é a primeira coisa que chama atenção, sem dúvida nenhuma. A sorte de Londres é que eles falam inglês como língua nativa e hoje a língua dos negócios, a língua internacional é o inglês. Então isso já elimina uma parte do problema. No Brasil, a gente vai ter um problema muito mais sério, porque o inglês é muito pouco falado aqui no nosso país. Sabe, Sérgio, eu tive uns 2 anos na China, 2 anos antes das Olimpíadas de Pequim. E fui visitar uma cidade do interior da China. Cheguei lá, era uma cidadezinha e tal, mas tinha um bruto num colégio com umas 4.000 crianças. E aí eram tudo garotinhos assim de 12 anos, 13 anos de idade. E o professor me falou, olha, todos estão falando inglês. Eu falei, puxa vida, mas aqui no interior da China isso porque quando a Olimpíada chegar, nós queremos ser milhões de pessoas aqui na China falando inglês. Quer dizer, você acha que um planejamento semelhante precisa ser feito no Brasil? Não? Demorou, passou do tempo já. Na verdade, a gente já deveria ter feito isso há algum tempo.
países como o Brasil, que estão em desenvolvimento médio e aspiram a digamos, um degrau na comunidade internacional, eu diria Turquia, Brasil, China, Rússia, Índia, México, todos esses países já deveriam ter feito essa lição de casa. A China correu e ela fez talvez antes. A Índia já tem o inglês como língua oficial, pelo menos do governo, e amplamente falado. E o Brasil, infelizmente, ainda não tomou esse tipo de ação. É um programa que envolve, ou uma ideia, um planejamento que envolve, infelizmente, um esforço, ou felizmente um esforço de toda a comunidade, e tem que ser projetado para no mínimo 10 anos. O fato é que nós somos um país onde pouquíssimas pessoas falam inglês. Até mesmo executivos de ponta têm dificuldade na comunicação com o segundo idioma. Então tem que ser corrigido isso para que depois, sim, a gente possa aprofundar o entendimento intercultural, que existem outras tantas variáveis envolvidas. Agora, eventos como esse, todos ganham ou não? Ou alguns ganham e alguns perdem? Quem faz bem feito ganha. Quem faz mal feito não ganha. Quem fez bem feito, Barcelona fez bem feito. A cidade até hoje desfruta de todo o investimento que foi feito para as Olimpíadas de Barcelona. África do Sul talvez seja um pouco precoce dizer o que vai acontecer pós-Copa do Mundo. O tempo vai nos dizer. Mas se for bem feito, todos desfrutam, todos ganham alguma coisa. Durante o evento e pós-evento. Vamos ver como é que vai ser feito. Agora, quem é que deve tomar essas iniciativas? É o Estado? O Estado é o piloto. O Estado é o piloto? O Estado é o piloto. É o grande comandante, é ele que deve puxar tudo isso, deve pressionar, ele deve dar o exemplo. Então, por exemplo, nós temos hoje uma questão complexa, é que a impressão que nós temos é que o Brasil está satisfeito consigo próprio. Ou seja, ele, diante da sua enormidade, de uma classe média em ascensão, da capacidade de compra, a impressão que nos dá é que estamos bem aqui, presos, isolados no nosso canto. A internacionalização, a inserção do país na aldeia global, ou na comunidade internacional, me parece um pouco lenta. E quem pilota isso é o governo federal. Então ele deveria provocar um pouco mais. Quando a gente está mudando um pouco de assunto, linkando isso, quando nós dissemos, nós fomos os últimos a entrar na crise e o primeiro país a sair dela, por que aconteceu isso? Porque nós ficamos em casa. E em casa as coisas foram muito menos, digamos, complicadas do que aconteceu lá fora. Se o Brasil estivesse mais exposto ao meio internacional, ele teria sofrido muito mais durante a crise, com certeza. Agora, você acha que tem alguns empreendimentos que são vitais? Por exemplo, nós estamos pensando em Copa do Mundo, estamos pensando em Olimpíada. Eu ouvi já a notícia dizendo que o trem-bala não fica pronto para a Copa do Mundo. Não fica pronto. Vai ficar pronto só para a Olimpíada. Se é que vai ficar pronto para a Olimpíada. Se é que vai ficar pronto. E há controvérsias. E há controvérsias. Muitas. Agora eu pergunto, coisas como essa atrapalham os negócios, atrapalham a comunicação? Elas são realmente necessárias? Olha, o país tem que primeiro ter a consciência do que eu vou promover um evento como esse, eu tenho condições de promover esse evento? Eu tenho infraestrutura para ter um evento como esse? Ou será que a infraestrutura na qual eu tenho que investir não é necessariamente essa agora? Porque o Brasil já carrega um déficit de infraestrutura muito grande. Então o Brasil hoje tem uma decisão a tomar. Ele tem que aplicar o dinheiro na infraestrutura que falta a sua própria internacionalização. Nós temos uma matriz de transporte absolutamente desbalanceada. É o único país continental que movimenta cargas por caminhão e não por trem, encarecendo demais o custo, ou aumentando o custo da mercadoria. E, ao mesmo tempo, tem que tomar decisões importantes na infraestrutura para o atendimento a essas pessoas que vêm para cá. Ou seja, falta infra na parte de hotelaria, falta hospitalidade como um todo, falta, por exemplo, dentro das grandes cidades, a locomoção entre os aeroportos e os locais onde vão acontecer os eventos ou onde as pessoas vão ficar hospedadas. Isso tudo é um jogo de xadrez que eu não queria estar na pele de quem vai ter que decidir onde vai colocar o dinheiro primeiro. O fato, sim, é que nós temos que tomar grandes decisões nos próximos tempos. Já passou da hora, já ficou para trás. Como você comentou, não dá mais tempo de alguns projetos, como por exemplo o trem-bala, embora algumas pessoas vão dizer, dá tempo sim. O fato é que os números jogam contra. A malha ferroviária brasileira é muito pequena e se assemelha à quantidade de quilômetros que nós tínhamos na década de 40. E como colocar um trem de alta sofisticação se nós não temos uma infra no setor ferroviário que faça com que essa implementação aconteça de maneira efetiva? Para nós, a vocação rodoviária é muito mais tranquila, a gente está muito acostumado com o modelo rodoviário, mas o ferroviário não. Agora, de onde viriam esses negócios? Esses negócios viriam
das empresas internacionais, das empresas brasileiras? O Estado você já disse. Seria uma grande parceria. Seria uma grande parceria. O Brasil ele não tem condições de atuar em todas as áreas que ele gostaria, ou que ele precisa, e o fato é que, sim, existe um potencial de atratividade muito grande. Há muitas empresas fortemente interessadas em projetos de infra, que aí vão desde construção de trem-bala, passando por hotelaria e tudo mais. Todo mundo é interessado, os olhos estão voltados para o Brasil. O ponto é, teremos tempo e condições de fazer com que isso aconteça, mas parte do investimento vem de fora. Agora, esses negócios ficariam concentrados só em grandes investimentos? Porque nós citamos trem-bala, citamos hotel, citamos... Reforma de estádios, né? portos no norte, para poder não, substituir a rede hoteleira, claro. que é uma ideia profundamente brasileira. Não, na verdade, esse investimento ele vai se pulverizar. Então, há investimentos que a gente pode chamar de microinvestimentos também. Então, nos próximos anos, e esse já vem com um pouco menos de tempo em relação ao evento, certamente nós vamos ver aqui no Brasil, por exemplo, transportes especializados. Hoje nós temos o táxi, que não fala nada em inglês, não consegue nem passar um preço da corrida em inglês, que vai causar um distúrbio muito grande lá na frente. Então, eu tenho certeza que vão chegar, por exemplo, produtos como transporte. Então, devemos ter micronegócios desembarcando no Brasil, aproveitando o momento. Isso vai acontecer com certeza. Sim. Posso chamar de micronegócio, por exemplo, quando você citou há pouco a África do Sul, e eles criaram aquela corneta, a vuvuzela. Pois Deve ter vendido vendeu horrores. Uma quantidade inacreditável. Daqui já vendeu bastante, você imaginava. Imagina, é verdade. Então, sim, isso é perfeito porque o brasileiro é muito criativo também, nós temos isso como característica cultural, nós somos extremamente criativos e flexíveis, e não há dúvida de que esse microinvestimento em coisas diferentes, isso vai acontecer. E aí, chegando mais próximo dos eventos, a gente vai se divertir muito ainda com a possibilidade de negócios que vão ser gerados. Agora, falando ainda um pouco em micronegócio, em outros países do mundo existe aquele sistema do chamado bed and breakfast. Eu vou para lá, eu não tenho grana para pagar um hotel, mas eu quero ir. Mas eu durmo tranquilo, eu pego uma casa limpo. de família e tal, e coisa, né? Exato. Pago uma pensão bem baratinha e tudo mais. Você acha que nós temos cultura para isso aqui? Não temos cultura. Ainda não temos cultura nem de oferecer esse tipo de serviço e não temos a cultura ou a sensibilidade cultural de termos alguém muito diferente, por exemplo, usando um quarto da minha própria residência. Então é um trabalho que começa com a conscientização nossa, brasileiros, de que nós não somos o centro do mundo, começa por aí, o etnocentrismo tem que ser deixado de lado, nós somos diferentes, aquilo que é diferente nos causa estranheza, da mesma maneira que a eles também nós causamos estranheza. Então a primeira coisa é isso, o Brasil tem que estar aberto para entender que daqui nos próximos anos a gente vai ter uma quantidade de pessoas que se comportam de maneira diferente, que falam, que comem, que se vestem de maneira diferente, que compreendem a mensagem de maneira diversa. E, no entanto, essas pessoas serão incorporadas à nossa cultura durante um pequeno período de tempo. O ideal é que a gente consiga fazer esse convívio funcionar muito bem. Então, no sistema Bed and Breakfast, quem fosse propor a fazer uma coisa como essa, eu acho que tem um terreno muito interessante para ir, as pessoas têm que estar preparadas. O governo pode auxiliar. Ele pode tem que treinar essas pessoas. Tem que treinar essas pessoas, tem que disseminar. Primeiro eu preciso passar em cima daquela barreira cultural que você acabou de dizer agora e ter alguém na minha casa. Exato. Exatamente. A primeira coisa é isso. Né? Vai usando um banheiro do lado do banheiro da minha família. Vai lavar na cozinha e pega um copo com água. Quem é essa figura com uma vestimenta diferente, ou com um hábito diferente, com um linguajar diferente? Então, a primeira coisa é isso. Nós temos que nos aproximar um pouco daquilo que é diferente para nós, sem que isso cause muita estranheza. A curiosidade do brasileiro é uma coisa positiva, nós somos naturalmente... Curiosidade, nós somos curiosos. Só que essa curiosidade tem que ser uma curiosidade respeitosa. Ela não pode ser uma curiosidade de achinque. Ela não pode avacalhar ninguém, usando um termo bastante popular. Então, isso é muito desagradável. Nos programas de televisão brasileira, muitas vezes nós vemos programas que brincam de uma forma, eu diria até um pouco deselegante, com o elemento estrangeiro, só porque ele não fala o idioma. Então faz-se piadinhas de duplo sentido e tudo mais. É um mau exemplo. Agora, é um mau exemplo. Sérgio, nós estamos também passando por um período de uma boa autoestima no país, na verdade. Acho que nunca passamos por um período de autoestima como esse. Talvez em 70, né, quando era um país grande. Bom, aí acho que era um outro regime. Mas eu te pergunto o seguinte, nessa autoestima e nesse meu nacionalismo, mas por que eu tenho que falar a língua dele e ele não fala a minha língua? É a pergunta que sempre me fazem, em aulas, em treinamentos e tudo mais. Por que eu tenho que flexibilizar e não ele flexibiliza em relação a mim?
A gente costuma dizer que no negócio, quem quer vender tende a ser mais flexível. Então eu já vi muito estrangeiro que vem de culturas, digamos assim, mais concretas, com culturas mais antigas, e quando tem que vir ao Brasil para vender alguma coisa, ele muda o seu mindset, ele muda o seu mapa mental e se comporta de uma maneira muito mais flexível, porque ele tem um interesse muito maior na situação. A outra variável é, normalmente, as culturas mais jovens, elas tendem a ser mais flexíveis do que as culturas mais antigas. Então, por exemplo, vamos botar nós aqui no Brasil, com 400 anos de formação, que ainda não terminou, nós somos uma cultura muito jovem, muito bebê, vamos comparar com a Ásia, estamos falando de 4.000 anos. Então é natural que eles estejam muito mais arraigados aos seus valores e crenças, e é natural que eles tenham menos possibilidade de flexibilizar do que nós temos. Isso é um caráter positivo para o brasileiro, desde que essa flexibilização não deslanche para o famoso jeitinho, que é um termo consagrado já hoje. O brasileiro atrelado à palavra jeito. E sempre que esse jeito... Por que não tem esse jeitinho em outras culturas? O México talvez tenha um pouco do jeito, mas ninguém se equipara ao brasileiro. Por isso que toda a literatura... Ele é o rei do jeitinho. Ele é o rei do jeito. Ele é o rei do jeito. E nada contra o jeito, desde que o jeito seja a flexibilidade, mas sem romper o limite da ética, da moral e da legalidade. O problema é que nós aqui no Brasil temos uma vontade tão grande de improvisar, talvez não seja a palavra correta, mas de flexibilizar, que a gente muitas vezes ignora essa fronteira e acaba passando para o lado de lá, da ética, da moral e da legalidade. Esse é o problema. Então, quando o estrangeiro observa o jeitinho brasileiro, já é com uma ponta de preocupação. Agora, em negócio, obviamente, para que eu possa atrair o meu cliente, no caso agora aqui é uma pessoa que vira de fora para ver a Copa do Mundo ou a Olimpíada, eu precisaria fazer um pouco de marketing do meu país. Do meu país, no caso, que é o meu produto, não é verdade? Também, sim. Qual marketing você acha que seria mais adequado? Que tal aquelas fotos de mulheres maravilhosas? Não, o Brasil já é bastante conhecido por essa. Tá. Já é bastante conhecido por essa. Inclusive dos biquínis. Pois é, o biquíni brasileiro é imbatível, né? Aparece em qualquer... 9 entre 10 propagandas do Brasil aparece o biquíni. Inclusive o Brasil é o país do 5S, né? Que é Sand, Sun, Sex, Soccer and Samba. Então, nós estamos vinculados a esse 5S e tem que desvincular um pouquinho disso daí. Tem que também atentar, dizer que o Brasil também é o país da indústria, que é o país de um futuro brilhante que se desenha agora. Uma coisa que me chama a atenção, nas televisões do mundo inteiro, países fazem propagandas institucionais. Sim, eu me lembro, por exemplo, de ter visto há muito tempo aquela propaganda do café. Não era uma marca de café, mas dizia café da Colômbia. Exato, né? Exato. E aí eu encontrava a pessoa, não, mas o café da Colômbia é mais suave, é mais isso, mais aquilo. Nunca ninguém fala nada aqui de café do Brasil. Não, não Nunca é. teve. Não é. E, por exemplo, na Europa, em algumas televisões europeias que hoje já são globais, você vê, por exemplo, propagandas institucionais de países como Montenegro, que é um país recém-criado, um país pequeno, ou da Croácia. Eu vi da Colômbia. Na CNN. Exato. E aqui são propagandas muito bonitas, que mostram um país como um todo, uma bela trilha sonora, e a mensagem que fica é: visite o nosso país. E eu tenho frequentado esses países, vários países, há muitos anos, e eu nunca vi uma propaganda do Brasil, institucional, dizendo: venha, conheça o país, invista no Brasil. Fica a crítica. Por isso que a gente acaba criticando, dizendo que a impressão que dá é que a gente se basta, que está tudo bem como está hoje, que a gente não precisa do mundo da maneira como a gente poderia ou como pode precisar. Agora, é interessante que eu já vi várias pesquisas dizendo que os brasileiros são muito empreendedores. Sim. Aquele ranking de empreendedorismo, o Brasil está lá no topo. Exato. Tá? Ora, se nós somos bastante empreendedores, especialmente também na área de negócio, na área comercial, eu te pergunto o seguinte: para que isso possa deslanchar, então nós temos que ultrapassar que barreira? A barreira cultural? A primeira barreira é o seguinte: o Brasil precisa do mundo, mais ou menos. Vamos comparar com outros dois países, Holanda e Inglaterra. A Holanda precisa do mundo? Sim, muito, porque se ela depender só do país dela, ela vai entrar numa situação complicada. A Inglaterra também? Sim, ela tem um mercado local interessante, mas ela precisa do mundo. Esses dois países demonstram claramente que o caminho é o caminho da integração, da inserção internacional. O Brasil hoje é curioso, porque ele tem um mercado consumidor muito grande, ele tem uma base industrial fabulosa, ele cresceu ao longo dos anos, e melhor, a situação está melhorando. Então, as empresas tendem a prestar mais atenção aonde? Aqui, onde as margens de contribuição, os preços são melhores do que no disputadíssimo mercado internacional.
Então, apesar do empreendedorismo que existe ainda uma barreira em relação à percepção mundo, à dimensão globo. É essa que a gente tem que vencer. E aí, como convencer o empresário nacional que as oportunidades fora do Brasil são tão atraentes ou até melhores do que tem aqui dentro? Então, é um problema sério. Mas também é uma questão sem volta, né? As mudanças econômicas e estruturais pelas quais o mundo passou, isso quer dizer o seguinte, a gente não vai voltar, é daqui para frente, não é daqui para trás. É daqui para frente, mas podem acontecer situações inesperadas. Por exemplo? Acho que ninguém contava com a crise de 98 e 99. Desculpa, 2008 e 2009. Tá. Ninguém contava com ela. O mundo vinha se a gente observar, por exemplo, a curva de crescimento comercial, até 2007 era tudo azul. Era tudo azul. Alguns pensadores, alguns analistas já alertavam, cuidado, há perigo à frente. Mas ninguém contava que a crise fosse tão forte. Hoje nós temos uma situação interna no país que aparentemente é boa. Alguns analistas já alertam. Há bolhas, cuidado, há bolhas. Então, se a gente separar, analisar Brasil, analisar o restante do mundo, a dinâmica é diferente. Mas pode acontecer alguma coisa no Brasil, o mercado interno pode cair, nós podemos ter uma situação, essas empresas com suas capacidades já instaladas e já produzindo, elas não vão deixar de produzir, elas vão ter que escoar essa produção em algum lugar. Se o mercado nacional falhar, elas vão colocar isso fora do Brasil. E aí fica a pergunta, fizeram o dever de casa? Começaram a investir no mercado internacional com o tempo necessário para que isso resulte em alguma coisa, que seja de pelo menos 5 anos? Agora, Sérgio, eu imagino que tanto o investidor internacional como o turista internacional têm uma coisa em comum. Eles querem segurança. Sim. O investidor quer a segurança seguinte, eu vou investir meu capital aí, mas eu quero ter a segurança de que eu posso tirar o capital quando eu achar que devo tirar. Lógico. Não é? E o turista a mesma coisa, olha, estou visitando aí, mas eu quero ter certeza que eu vou voltar vivo depois para minha casa. É claro que eu não vou ficar na rua com um tiro ou levar uma facada por causa do meu tênis. Não é verdade? É lógico. Eu acho que isso são fatores interessantes. Eu, voltando ao exemplo da China, eu fui ao interior da China, fui com um chinês, imagina o cara não falava português, não falava chinês, e eu fui para o interior da China, peguei um trem, andei 14 horas no trem, desci numa cidade que eu nem sei pronunciar o nome, para conhecer a comunidade desse cidadão, chamava Ma Jiu, era um pintor, de pessoas que eu não conhecia, que não falavam a minha língua, mas eu me senti absolutamente seguro, absolutamente tranquilo. Assim como eu visitei algumas favelas em Pequim, Sim. Aqueles grandes prédios, no meio de uma favela, você entrava no meio da favela, não tinha nada, não tinha problema, não tinha... A sensação de segurança é muito grande. Sim. Então você se vê estimulado a ir lá, né? Não só para investir, para abrir um negócio, mas como pela sua segurança pessoal. Né? Exato. Você acha que nós estamos perto disso? Não. Infelizmente não. A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, meu amigo, não vai em tal lugar. Aliás, quando algum amigo estrangeiro meu fala assim, escuta, você vai no Centrão, vai, cuidado com a tua carteira. Cuidado com o relógio. No Centrão e tal, eu aviso. Né? Infelizmente não. Essa é uma sinuca de bico. Como sair dessa situação? Porque não tem como mais frear o crescimento das cidades. É um problema que todos nós discutimos todos os dias. As soluções tentam ser encontradas por aqui e por ali. Ninguém chega a um consenso. O monstro vai se criando, vai aumentando, o evento internacional se aproxima e vamos ver como é que a gente vai resolver isso. Vai ser, na minha percepção, mais ou menos como a gente faz hoje durante a temporada. Deixa tudo para a última hora? Deixa tudo para a última hora, vamos rezar, tomara que o estrangeiro não sofra um incidente aqui, mas todos os anos acontece, todo dia a gente lê nos jornais, infelizmente. Essa imagem depois é carregada lá para fora, o Brasil é reconhecidamente um país identificado com a violência social, uma violência até mesmo econômica, as pessoas roubam você por causa de um bem que você tem para poder transformar em dinheiro e comprar qualquer coisa. E isso é muito complicado, é um dos países mais violentos do mundo. Eu tenho um amigo que viaja bastante e ele falou que fora aqui, uma das piores situações que ele viveu foi quando ele trocou de uma rodoviária para um terminal, alguma coisa assim, em Nairobi, no Quênia. E ele falou, eu nunca me senti tão inseguro na minha vida. Eu senti que ali poderia acontecer alguma coisa, porque a violência lá também é parecida com a brasileira. As pessoas roubam você, matam você por causa de um tênis, de um sapato, de um relógio. Então a vida tem um valor muito pequeno. Como é que a gente vai equacionar isso? Realmente é uma questão altamente preocupante. O fato que isso tira do Brasil milhões e milhões e milhões e milhões de dólares todos os anos em negócios. Essa é a segurança, digamos assim, segurança do turista, segurança social. Agora, a segurança do investimento, o Brasil está bem posicionado. Se a gente tomar um ranking hoje de 140 países, o Brasil está na metade está no meio do caminho em relação à proteção ao investimento. Então, de uma maneira geral... Essa questão é uma questão, então, tranquila.
Relativamente tranquila. Bom, relativamente tranquila. Sim. As instituições hoje no Brasil têm uma respeitabilidade e a gente não costuma quebrar a regra ou corromper ou rasgar contratos. Não, não. Pelo contrário, rasga o nosso contrato, a gente não fala nada. Aconteceu com a Bolívia há algum tempo. Então, pois é, rasgaram o contrato, a gente ficou tranquilo, né? É verdade. Mas o Brasil tende a respeitar. Está se referindo lá à questão do gás, né? Exatamente, exatamente. Bom, em relação ainda a esses acontecimentos, você acha então que nós podemos não ter o retorno que a gente gostaria, ou da grande oportunidade, porque isso além de uma despesa é uma grande oportunidade. Exato. De você ganhar dinheiro, de você fazer negócio, de você se consolidar no mercado internacional. Tem um risco muito grande, muito grande. Por quê? Porque, de novo, planejamento de longo prazo. Se o evento for encarado somente como um evento esportivo, ele vai dar prejuízo. Você não tem dúvida. Ele vai dar prejuízo dos grandes. Se ele for encarado como a oportunidade da gente aumentar a exposição do Brasil, que já não é pequena, hoje ele já tem exposição internacional, e a gente utilizar isso como uma forma de vender o país institucionalmente, ou seja, é um país sim que busca a inserção internacional, um país que aproveita o que tem de melhor, que é a receptividade, a forma calorosa e democrática como a gente recebe as pessoas, embora não saiba lidar com isso, mas essa é a nossa característica. Se a gente conseguir atrelar isso às possibilidades de negócio que virão daí, a um novo Brasil que respeita mais, digamos, a maneira de se fazer negócio no mundo, porque hoje a gente não compreende muito bem como ela funciona, o Brasil tem grandes chances de aproveitar isso e desfrutar disso nos próximos anos. Agora, o que nós podemos fazer então, já que de longo prazo já não dá para fazer, porque nós estamos no médio e curto. Exatamente. Na sua avaliação, o que a gente pode fazer nesse médio e curto prazo para a gente poder ter uma Hoje você tem que retalhar. Você tem que retalhar, você tem que separar, isolar todos que vão ter algum tipo de interface com essa grande movimentação de estrangeiros. Então, o Brasil vai ser afetado em diferentes níveis por essa movimentação de pessoas. Então, desde o pequeno negócio até o grande negócio. E aí, tem que ser dividido. Cada negócio deve ser preparado, porque ele vai ter um nível de interação com esse elemento estrangeiro. E cada nível desse deve ser, então, cuidado e preparado para que ele atenda melhor, para que ele desfrute, para que ele aproveite, para que ele ganhe dinheiro e também ofereça alguma coisa de volta. Então, o taxista, por exemplo, não tem que ter o mesmo nível de treinamento, de capacitação que uma rede hoteleira. A rede hoteleira não precisa da mesma capacitação que vai ter uma empresa que vai atrair investimentos para reformas estruturais. Cada uma delas vai ter uma necessidade diferente. Agora, como é que vai ser feito isso? Vamos ver. O ideal é que nós contássemos com uma força de treinamento, uma força de capacitação que desse atenção, que prestasse atenção ao tema, que nós tivéssemos, por outro lado, as empresas dos setores comprando essa ideia de que eles precisam se preparar para o que vem por aí, e aí eu acho que fecharia de uma maneira mais tranquila, mais suave, sempre com o governo alertando para a importância disso, como fez Londres agora há poucos meses. O governo tem a obrigação de alertar todos os setores da economia de que eles estarão expostos a uma grande visitação, vai estar exposto ao mundo e eles devem se preparar para isso. Tá certo. Sérgio, você tem algum endereço, algum site que o pessoal possa... Tenho sim. O nosso site é www.ancontreinamentos.com.br. A Ancon, ela se dedica à capacitação empresarial em vários níveis. Um dos temas, é a interculturalidade aplicada aos negócios. Tá bom. Tema da nossa conversa de hoje. Exatamente. Sérgio Pereira. Sérgio, muito obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Obrigado, Heraldo. Foi um prazer. Tá, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Ok, aí está, portanto, então, mais uma entrevista aqui do nosso Mundo Corporativo, hoje com o professor Sérgio Pereira, professor da FIA, da USP, a Fundação Instituto de Administração da USP. Quero dizer, então, que essa entrevista aqui fica à sua disposição aqui, está à sua disposição aqui no site, cbn.com.br. As perguntas eu já disse a você que está no blog do Barbeiro. O Barbeiro aqui sou eu, o professor é ele. E quero dizer a você também o seguinte, se você gostou dessa entrevista ou de outras que nós temos aqui gravadas, e você quiser me ajudar a divulgar o conteúdo, eu gostaria que você mandasse um recadinho para a sua rede social na internet. Mas não é para mandar spam para ninguém não, porque o spam a gente deleta sem ler. Eu acho que é interessante para meu companheiro, meu colega de sala de aula, ou aquele comerciante que eu conheço, ou aquele investidor. E aí você diz então, olha, o conteúdo por inteiro está lá no YouTube, inclusive, para você ver, porque é a internet, que é o cbn.com.br. E no blog do Barbeiro, que sou eu, tem lá não só os espaços para comentários, e tem também
aquele item da Biblioteca da Barbearia, onde a gente tem aí algumas releases eletrônicas feitas com autores de livros de outras áreas e outras disciplinas, de outros assuntos que não necessariamente aqui do nosso mundo corporativo. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação conosco e até a próxima. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.